você a historinha A Rocha e a Pedra. Mas como assim a rocha e a pedra? Bom, vocês já montaram um castelinho de areia? Eu sim, várias vezes. Principalmente na praia. Quando você, aperta ele, pressiona, ele sempre cai. Então, a gente vai falar disso na nossa história de hoje. Certo dia, Jesus se sentou na encosta de uma areia. Ele ficou lá sentado. Milhares de pessoas que estavam sentadas na frente dele conheciam Jesus. Muitas pessoas moravam no mar da Galileia, provavelmente, porque tinha muitas pessoas lá. E algumas eram meio pobrezinhas, outras tinham roupas, tinham condições. Deviam ter brincado em toda a infância de castelinho de areia. Jesus ama todas aquelas pessoas que estavam lá naquele lugar sentadas. O significado de ser feliz era contar uma história a todos daquele campo. A história era de uma construção de uma praia. Jesus ia contar essa história para as pessoas que estavam sentadas naquele lugar perto dele. Será que essa história vai ser legal? Para mim, todas as histórias que Deus conta é muito legais. E você, está gostando da historinha? Se sim, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais histórias minhas. Então Jesus contou a seguinte história. Certa vez, um homem escolheu montar uma casa num lugar rochoso, com águas pertas. Como assim água? Tipo rios, né? Essas coisas chamamos de águas. A água não afundava a casa dele, pois ele estava seguro. Estava acima da água, a água estava embaixo e ele estava em cima. O homem teve um bom trabalho, demorou muito para que aquela casa ficasse pronta. E logo depois veio a época da chuva, muito naquele dia. E os mares começaram a transbordar, e os rios começaram a transbordar, começaram a vir para casa dele. Mas ele tinha que ficar preocupado, mas ele estava muito quieto, tranquilo, tomando chocolate quente naquele frio. Mentira, era água quente. Mas ele falava assim, eu não preciso ter medo, minha casa é muito segura e eu não preciso. O homem tinha construído numa rocha super firme, então ele não tinha de ter medo, por causa que a casa não ia entrar água e nem um pouquinho ia acontecer esse tipo de coisa de alagar, né? Porque tava presa numa rocha e a rocha impede que a água entrasse dentro da casa dele. Isso não faz sentido? Os ouvintes falaram sim, porque Jesus tinha falado que tinha sentido e eles tinham falado sim. E Jesus falou, e quanto mais as pessoas vissem perto dele, mais a rocha ia sendo construída. Depois, Jesus resolveu contar mais uma história. Dessa vez, de um homem que construiu a casa em uma areia. Sim, gente, ele ia construir a casa dele em areia. Eu não vou achar se isso vai dar certo, mas com a companhia de Deus, tudo tá certo. Aconteceu quase a mesma história com a casa na areia. Ai. Ele tinha demorado muito para construir aquela casa perto de areia. E aí veio, depois que ele construiu, veio a época de chuva, os rios alagaram, tudo tava um vento muito forte. E ele tinha que se preocupar, porque a areia não é tão firme. Vocês viram que quando você tá na praia, a maré sobe e aí vai assim na areia e a areia cai quando a maré sobe. Então acho que isso não vai dar certo. Mas como eu falo, com a companhia de Deus, tudo vai dar certo. E aí
assoprou toda a casa dele. As ondas iam muito forte, batendo na casa dele sem parar, sem parar. Batia, 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 batia. Não aguentava mais aquelas batidas na casa dele. Mas um ouvinte falou: ai, que homem bobo! Ele já devia saber que tudo aquilo ia cair. Jesus falou: as pessoas não me ouvem e depois tudo dá errado. Jesus falou, era até melhor que um professor de lei. Davi falou em 18:2, falou: o meu Deus é uma rocha e com ele estou seguro. Quantas pessoas, depois de ouvir aquela história, quiseram construir sua rocha, que é Cristo? Eles quiseram ficar perto de Jesus daquela história. Mas é isso, meus amores. Um super beijo. Até os próximos vídeos. Até as próximas histórias.